Habemos presidente Odorico Roman, eleito ontem, no sábado, novo presidente do Grêmio. E eu acho que ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todos vamos ganhar, todos vamos perder. Quem sabe aí a referência que eu tô usando aí, tá ligado? Nada contra a autora original da frase, tá? Mas enfim. Gente, então o Odorico foi eleito ontem, o que já era esperado, assim, pelo que eu tava vendo, né, das movimentações nas redes sociais, parecia que ele tinha uma vantagem mesmo. Mas eu não esperava, talvez, uma diferença tão expressiva de votos dele pro Calef. Foi assim, um pouco mais que o dobro de votos, né? Ele teve 15 mil. Mas eu tô arredondando aqui, tá? Ele teve cerca de 15 mil votos, Calef 6 mil. E aí, assim, gente, eu tô vendo muita gente, inclusive, reclamar do número de votantes, né? Dos sócios aptos a votarem, cerca da metade votou, né? Mas assim, gente, vamos ser um pouco complacentes. Tivemos eleição para prefeito em Nova York recentemente, né? Cerca de um quinto do eleitorado votou lá. Então, assim, gente, o associado gremista tá mais comprometido do que o cidadão nova-iorquino, tá? É que eleição que não tem voto obrigatório, né, voto facultativo, é assim mesmo, isso faz parte do jogo. Agora, assim, gente, com relação à eleição em si, eu fico muito tranquilo para falar desse tema, porque eu, pessoalmente, eu não apoiei nenhuma das duas chapas. Eu até evitei falar sobre esse assunto durante as últimas semanas, né? Eu falei um pouco antes da eleição pro conselho ainda, falei algumas coisas, mas pouco também, justamente porque eu não apoiava nenhuma das candidaturas, nenhuma me empolga. Eu vou ser muito honesto aqui em dizer que me deu o trabalho de conhecer as candidaturas, ver o que prometiam, conhecer do programa. Sendo bem sincero, eu não me agrado de nenhuma das duas candidaturas. Aí eu vou falar um pouco disso aqui. Agora, eu queria entender um pouquinho com vocês aqui o que fez com que o Odorico tenha vencido com uma margem tão grande, né? Então vamos aliar um pouco esses dois assuntos. Assim, gente, a maioria de vocês não sabe, mas eu já trabalhei em campanha política, tá? Não política de time de futebol, política mesmo, né? E na política, o principal, né, o foco central de uma campanha é identificar os potenciais de votos, tanto os grupos onde tu pode conseguir mais votos, como o mérito eleitoral que vai ter uma atratividade com o eleitor, né? Então o Odorico, ele assim, gente, ele tentou se lançar como sendo a continuidade do Marcelo Marques, né? E de certa maneira, eu acho que ele consegue ainda um certo... Ele consegue um pouco do espólio, como a gente chama em política, tá? Quando um candidato forte deixa uma disputa, acontece o que a gente chama de espólio eleitoral, né? Que é quem vai herdar aqueles votos. Então, me parece que sim, o Odorico ele consegue, de certa maneira, uma parte dessa agitação que houve com o nome do Marcelo Marques. Ao mesmo tempo, ele se coloca como candidato do Celso Rigo, e o Celso Rigo entrou na campanha. De fato, entrou na campanha, né? Por outro lado, o Calef, ele tentou fazer promessas, aliás, ele fez promessas que também despertavam uma certa grandiosidade. O espólio que ele apostou foi o espólio do Soares. Só que esse espólio Soares, ele também estava em disputa pelo outro lado, justamente por estar na outra chapa, o Rigo, né? Que foi um dos patrocinadores da vinda do Soares, e o próprio Marcelo Marques, que também, né, foi um dos patrocinadores do Soares. E o Marcelo Marques, apesar de não ter feito ligação de votos para outra chapa, ele conviveu ali, né? Então estava um pouco mais próximo. E aí, nessa disputa, me parece que essa tradição que está envolvida do lado do Odorico ganhou mais apelo da torcida, né? Até porque, assim, vamos ser bem sinceros, né, gente? O Odorico ele usou muito o nome do Celso Rigo, claro, em união conjunta. O Celso Rigo, pela primeira vez em uma eleição do Grêmio, desceu realmente para a campanha, fez campanha junto. Gente, vamos lá, né? O Odorico ele estava usando uma camiseta nos últimos dias que estava escrito Odorico presidente com apoio de Celso Rigo. Celso Rigo nem vai compor a direção. É com o apoio de. Porque o torcedor gremista, e eu acho que isso ficou muito claro,
ele tá sonhando com um mecenas. Ele tá sonhando com aquele que vai despejar grana no Grêmio. O Celso Rigo fez isso outras vezes, né? E na ausência do Marcelo Marques, que prometeu sonhos e sonhos e sonhos, o Rigo acaba sendo aquele que está mais próximo disso, né? Então, me parece que esse é um dos fatores. Outro fator que eu queria colocar aqui. Eu acho que o Calef, ele tem uma habilidade de comunicação muito superior ao Dorico. Não é à toa que o Dorico se recusou a enfrentar o Calef em debate. Esse é um dos motivos que faz eu não gostar muito, assim, eu vou explicar um pouquinho porque as duas candidaturas não me agradavam, tá? Mas assim, o Calef, claro, ele tem uma habilidade de comunicação. Ele é um ótimo orador. E coisa que o Dorico não é. Não é. No entanto, ele é um pouco verborrágico demais. Isso é algo que fideliza muitos torcedores que gostam dessa coisa do cara ser da briga, da luta, mas também assusta muitos outros, né? Em política, candidatos que têm essa característica têm essa consequência. Fidelizam muitos simpatizantes, mas também rechaçam outros, né? E aí isso é uma coisa que aconteceu com o Calef. O Calef realmente ele é muito brigão, ele ameaçou processar várias pessoas da outra chapa, né? Então ele tem essa característica. E aí tem uma coisa assim, ó. Só que eu acho que ele errou em muitos pontos da comunicação dele. Por exemplo, quando ele foi falar do Celso Rigo, gente, isso pra mim foi um erro crasso. Quando ele fez isso, eu não acreditei. Eu olhando assim, né, como espectador que conhece um pouco de eleição, eu não acreditei que ele fez isso. E eu acho que talvez pela inexperiência dele, porque a primeira campanha que o Calef participa, talvez explique. Porque assim, gente, vamos lá, o Grêmio teve um atraso de salários por causa de uma patrocinadora Falcatrua, que eu não vou nem falar o nome, que é aquela que tá aqui no peito aqui da camisa do Grêmio, né? Que não pagou. E aí o Celso Rigo falou e pagou 3 meses de salário para os jogadores. E aí sim, gente, vamos lá, nós que somos gremistas aqui, né? Nosso time, o time das três cores, Imortal Tricolor. Nós sabemos como o nosso time tá mal em campo e como a gente tá próximo da zona da degola. A gente sabe o que um atraso de salário pode ocasionar numa situação que já é perigosa. Aí o cara foi lá e pagou. Todos os torcedores do Grêmio ficam um pouco aliviados. A gente sabendo, é claro, que assim, não é o ideal, pô, mais um empréstimo, mas é o que tem para hoje. E aí aí o Calef vai lá e diz que foi uma ação eleitoreira. Gente, isso aí cai muito mal pra torcida do Grêmio. Isso cai muito mal. A torcida tá procurando ali um sujeito que ajude financeiramente, ele vai lá e bate no cara. Isso aí foi um erro crasso, ao meu ver. E aí depois ele tentou corrigir esse erro, lançou nota, falou em entrevista. Mas isso é o tipo de coisa que eu acho que afastou uma parte dos torcedores dele, né? Então eu acho que tem essa coisa dupla, assim. Outra coisa que eu queria colocar. Em eleição também é o quanto mais irradia a mensagem do voto, né? Então, para isso tu precisa de cabos eleitorais fortes. Como eu falei, o Odorico, ele tinha como cabo eleitoral principal o Celso Rigo. E eu entrei na rede social do Celso Rigo. A rede social do Celso Rigo, basicamente, é só campanha pro Odorico. Não tem mais nada lá. Ele criou há pouco tempo um Instagram e tá bombando de notícia lá. De notícia não, de coisa pro Odorico. Quem era o principal cabo eleitoral do Calef? O Darley. Eu entrei na rede social do Darley. Não tem nada, quase. Ele tem 3 vídeos de apoio ao Calef. E nesses vídeos o Darley aparece mais do que o Calef. Então, assim, o cabo eleitoral do Calef não desceu pra campanha com tudo. E olha que é um cara que é profissional da política, que é o Darley, que é deputado, como você sabe. Aliás, a rede social do Darley não tem muito nem de política, é Grêmio, basicamente. É de Grêmio. É ele como jogador, ele dando entrevista dos tempos dele de Grêmio. Quase nem tem ações dele como político. Tem alguma coisa, claro, mas tem mais do que campanha pro Calef. O Calef quase não tem. Então acabou sendo muito díspare essa disputa nesse aspecto. Agora eu quero dizer pra vocês assim, né? Até agora pra justificar por que eu não apoio nenhum dos dois. Assim, gente, a campanha do Calef, os projetos dos dois. O Calef, e aí até aliando os assuntos, né? O Calef, ele prometeu em demasia algumas coisas que ele não entregava materialmente. Então, assim, vou trazer um grande jogador. Deu a entender que era o Benzema, mas também não falou que era. Isso aí acaba soando pro torcedor, assim, como charla, como balela, tá? Como conversa. Aí
tô negociando um novo patrocínio. Não posso falar por questões contratuais. Bom, beleza, não pode falar por questões contratuais. Mas assim, é mais uma promessa vaga, sabe? E a campanha do Calef foi se baseando nessas promessas vagas. Vai dar ingressos mais baratos para quem mora no entorno. Como é que vai fazer isso? Ficou mais uma ideia uma ideia sem projeto. Já pro outro lado, o Odorico, gente, sinceramente, ele tem aquela, assim, olhando agora, olhando na campanha passada, quando ele também foi candidato, ele tem aquela coisa, assim, muito devagar, meio Alberto Guerra, assim, sabe? Eu sei que ele não é do mesmo grupo político do Guerra, inclusive foram adversários na campanha passada, né? Era o Dorico contra o Guerra, mas também, assim, ele não foi enfrentar o Calef no debate. E aí, assim, gente, bem sinceramente, também acho que o projeto muito vago também, muito vago. E assim, gente, o Grêmio é um clube que precisa cada vez mais de uma diretoria que esteja disposto a comprar algumas brigas, porque o Grêmio, a diferença para os clubes do centro do país, ela é financeira, ela é técnica, mas também é política. Os clubes do centro do país têm muitos favorecimentos junto às entidades, junto às federações, junto à CBF, né? E precisa de briga, sabe? Eu lamento dizer isso, né? Mas é isso, o Grêmio vai ter que ser isso. E o Dorico, para mim, não é esse cara, né? Então, assim, mas ele é o novo presidente, vamos esperar o melhor, né? Agora, o que esperar dessa. O que esperar de Odorico presidente? Bom, como eu falei, em termos de projeto, nem ele nem o Calef me convenceram. Eu acho que, em termos de institucionais de clube, ele é mais continuidade do que era o Calef. Repito, não estou dizendo que ele é da mesma continuidade do Guerra, porque o Guerra não é do mesmo grupo político dele. Mas o número de conselheiros dele é grande, né? Da chapa dele, do grupo político dele. Então, vai ter uma continuidade institucional maior do que teria se fosse o Calef. Então, é mais o mesmo, mas no sentido de que não vai ser grandes riscos, também não vai ter grandes aventuras. Eu tava vendo agora as promessas. Olha, gente, sinceramente, o que eu espero é que cada vez mais eles consigam ajudar um pouquinho na questão financeira, e aí eu espero que consiga aí Rigo e outros descer pro campo e ajudar um pouco mais, né? E uma das promessas dele, que aí eu espero muito que ele cumpra, já que agora ele é o presidente, é que vai contratar pessoas que vão ajudar a diminuir o erro nas contratações. Vamos ser bem sinceros, gente. Tem que ser gente que conheça de bola, conheça de futebol. Porque isso é um dos grandes dilemas hoje. O Grêmio é gerido por pessoas que não entendem de futebol. Não entendem com profundidade. É só vocês ver. É só vocês ouvirem as entrevistas que dão. Tanto Guerra quanto seus vices de futebol. Não são pessoas profundas conhecedoras. Isso é um problema gravíssimo. Entendeu? Então, se ele contratar pessoas que entendam mesmo, não digo nem contratar, né? Colocar ali, mas tem que contratar também, né? Pessoas que entendam do ramo. Executivo de futebol que entendam do ramo. Estão falando que vai ser o Rui Guerra. Tem prós e contras no nome do Rui Guerra, mas enfim. Olha, já consegue algumas coisas interessantes. E aí agora começa a corrida por patrocínio também, porque o patrocínio nosso atual é de uma empresa falcatrua. Então a gente tem que ter um novo patrocínio que vá ser um pouco mais, né, respeitável. Espero que de outro ramo, inclusive, tá? Se puder não ser de aposta, é melhor. Gente, são algumas breves colocações que eu tô fazendo aqui, acabou sendo um vídeo longo, me desculpem. Quero saber o que vocês acharam das eleições, o que vocês esperam do Dorico, o que vocês achavam do Calef, etc. A gente se fala. Curta esse vídeo, se inscreva na Análise Gremista. A gente se fala. Dale Grêmio.